Olá, pessoal! Eu imagino que vocês, como pesquisadores, devem comparar muitas coisas, né, na pesquisa de vocês. Vocês devem comparar grupos, variáveis, resultados, autores, abordagens, porque a comparação é uma coisa muito comum na escrita científica. Por isso eu trouxe esse vídeo aqui hoje para a gente falar um pouco sobre como comparar ideias, variáveis, coisas em inglês. Se você tem dificuldade nisso ou quer saber um pouco mais sobre esse assunto, já te convido a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ser avisado quando sair vídeo novo, que acontece toda semana. Bom, como eu já disse no início, a comparação é uma coisa muito comum na escrita científica, mas é importante que a gente saiba fazê-la da forma correta. A comparação precisa ser clara e precisa para que o leitor entenda exatamente o que você está comparando com o que. Eu vou abordar dois pontos principais. O primeiro é esse aqui: mencione as duas ou mais partes da comparação. Acreditem ou não, muita gente não coloca as duas partes e fica difícil muitas vezes entender o que ela está comparando com o que. Inclusive, se você tem dúvidas sobre comparar uma coisa com a outra com adjetivos, por exemplo, large, small, high, low, que a gente fala uma coisa é higher than outra coisa, ou uma coisa é larger than outra coisa. Então, uma coisa é maior que, mais alta que. Eu fiz um vídeo na semana passada falando um pouco sobre palavras vagas como essas na escrita científica e como não deixar o texto assim ambíguo, impreciso, né? Vou deixar aqui no card para vocês olharem. Mas voltando aqui, vamos ver esse exemplo. Cancer cells treated with compound X showed lower expression of BCL2. Então, as células cancerígenas tratadas com o composto X mostraram uma expressão menor de BCL2. E aí eu pergunto para vocês, menor que o quê? Porque se a pessoa colocou lower, foi menor, mas é uma comparação com o quê? Fica faltando o restante, né? A gente está comparando células tratadas com composto Y comparadas com... Não tem. Então, sempre que vocês compararem, vocês vão comparar uma coisa com a outra e essas duas coisas precisam aparecer. E aqui no nosso caso é Vehicle Control Treated Cells. Então, basicamente a pessoa comparou células cancerígenas tratadas com o composto X com o grupo controle, que é as células tratadas com o veículo controle. E aí nós temos a expressão completa lá, lower than, né? As células tratadas com o composto X mostraram uma expressão lower than. Aí aqui, falando novamente sobre a precisão do vídeo da semana passada, esse lower aqui poderia ter algum indicativo numérico, alguma questão quantitativa, porque é menor. Mas o que é menor? É muito menor ou é pouco menor? Entendem? Que tem níveis diferentes de menor, então é importante colocar alguma indicação aqui. Talvez se isso aqui estivesse perto de uma tabela e a tabela tivesse os valores numéricos, faria mais sentido. Como eu não sei qual é o contexto aqui dessa frase, não dá para saber se isso resolveria ou não. Mas fica aí o questionamento para vocês pensarem. E o segundo ponto que eu trouxe nesse vídeo foi compare banana com banana e laranja com laranja. Isso aqui, gente, é mais do que comum. A pessoa comparar uma coisa com a outra e não perceber que não está comparando, por exemplo, banana com banana, está comparando banana com laranja. E aí fica errado o texto, certo? Vou mostrar um exemplo. The 500 grain weight of beans treated with fertilizer X was higher than fertilizer Y. O que está sendo comparado com o que? Eu sublinhei para vocês verem. A gente está comparando o peso de 500 grãos de feijões tratados com fertilizante X com o fertilizante Y. A gente está comparando o peso dos grãos com o fertilizante. E não é isso que a pessoa quer comparar. A pessoa quer comparar peso de 500 grãos de feijão tratado com fertilizante X com
o peso de 500 gramas de feijão tratados com fertilizante Y. Ficou claro? Então, a gente vai ter que arrumar esse texto aqui para a gente comparar uma coisa com a outra certa. Vamos tentar. Vamos colocar beans, porque no final a gente está comparando beans com beans, né? Os beans, os feijões são tratados com X e os feijões são tratados com Y. Mas tem uma amostra específica, não é o feijão em geral. É o peso de 500 gramas. E aí é o peso de 500 gramas que está sendo comparado um com o outro. Então, isso aqui não resolve totalmente o nosso problema. E aí eu apresento para vocês a expressão that of. Muita gente acha que essa expressão é errada ou está sendo usada errada, e ela não está. Ela é um ótimo recurso para a gente resolver esses problemas de comparação. Aqui, o que a gente está falando aqui? O peso de 500 gramas de feijões tratados com fertilizante X foi maior do que aquele peso dos feijões tratados com fertilizante Y. E esse é o papel do that of. Vejam como que fica. The 500 grain weight of beans treated with fertilizer X was higher than that of beans treated with fertilizer Y. A gente conseguiu comparar banana com banana aqui usando essa expressão that of, e não tenham medo de usá-la. Quando vocês quiserem repetir uma expressão, uma variável, que é a mesma variável para dois grupos diferentes, você pode colocar esse that of, como é esse caso aqui. Ou reescrever a frase como eu vou mostrar para vocês. Beans treated with fertilizer X had a higher 500 grain weight than beans treated with fertilizer Y. O que a gente está comparando? Feijões tratados com fertilizante X e feijões tratados com fertilizante Y. Qual que foi a diferença entre eles? Como que eles foram comparados? Um teve um peso de 500 gramas maior do que o outro. Conseguiram perceber a alteração que eu fiz aqui, a reescrita? Se vocês tiverem alguma dúvida, não ficou claro, comentem aqui embaixo que eu venho responder vocês. Então, esses são os dois pontos que eu quero que vocês levem para as comparações que vocês forem fazer. Então, o primeiro, sempre mencionem as duas partes ou mais da comparação. Não esqueçam um pedaço para lá, assim. Se for usar um adjetivo comparativo, como lower, high, higher, bigger, greater, smaller, fewer, coloca uma parte, coloca outra. Uma coisa é maior que, higher than, smaller than, larger than. Coloca as duas partes. E na hora de colocar as duas partes, veja se você realmente está usando banana com banana, laranja com laranja, comparando as variáveis corretamente, né? Os elementos corretamente. Uma coisa tipo X comparado com X, Y comparado com Y. E aí fiquem atentos ao uso daquela expressão that of, que pode ajudar muito a evitar repetição, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui e de comentar aqui embaixo outras ideias de conteúdo que vocês tenham, tá bom? Vejo vocês na semana que vem.